Oi, pessoal, eu tive que encerrar a live aqui porque o pessoal não tava me ouvindo. Vamos ver se agora vocês me escutam. Olá. Será que dá pra me ouvir? Dá pra me ouvir? Ah, beleza. Então eu vou deixar assim agora, que eu tava sem o microfone antes e vocês não estavam conseguindo me ouvir. Daí complica, né, pessoal? Mas agora que até deu um tempinho, o pessoal já entrou, mais gente também. Hoje, como eu prometi, é uma live que eu vou divulgar qual o filme da próxima imersão. Mas, além disso, é uma live que eu falei que tinha muito a ver com ousadia também. E eu perguntei lá nos stories se vocês sabiam qual era a cor da ousadia. Que eu estou usando hoje, mas se vocês forem reparar bem, eu estou usando 4 cores hoje. Assim, eu não tenho todos os acessórios dessa única cor. Então eu fui meio, ok, vamos adaptar. Qual que vocês acham que é a cor da ousadia? Me mandem aí. Algumas pessoas responderam lá na enquete. E eu quero explicar também por que uma live em que eu falo como colocar sua história no mundo tem a ver com ousadia. Porque a gente pode relacionar esse tema com duas coisas, né? A gente pode relacionar tanto em realmente ser ousado e colocar a sua história no mundo, independente de qual seja, como a gente pode falar também um pouquinho de distribuição. Inclusive trouxe aqui para vocês alguns livros que eu tenho em casa sobre distribuição. Não é publicidade, tá, gente? Não tô ganhando nada para falar desses livros aqui para vocês. São livros que eu li e que eu acho cruciais para quem quer entender um pouco melhor sobre distribuição do cinema. Então, eu vou falar de ousadia, mas eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de distribuição também. Vou trazer esses filmes aqui para vocês. Então, vamos lá, o tema real da nossa live aqui. Primeiro, qual que é a arte que importa para você? Eu venho falando muito ultimamente sobre a marca registrada de cada pessoa, de como os meus roteiros não são os mais comuns, não são completamente mercadológicos, não é todo mundo que gosta. Inclusive tive algumas vivências com isso que vou trazer aqui para vocês também. Mas de onde que me veio toda essa ideia de trazer sobre isso e como é que eu vou anunciar o filme da imersão no meio de tudo isso? Bom, eu acho que a cada imersão que eu faço eu aprendo muito mais. Eu aprendo muitas coisas além do que ver o filme, por isso que eu falo muito que as imersões aqui, as imersões por dentro da técnica que eu chamo, que a gente descobre todos os bastidores do filme, a gente começa a ver os filmes de uma forma completamente diferente. Mas o que isso tem a ver com a ousadia? O que isso tem a ver com o filme de hoje? O que tem a ver com a minha marca registrada? O que acontece? Eu não sei se vocês se lembram, se vocês acompanharam esse dia nos stories, que eu revi um filme que eu gosto muito, que eu já vi ele assim umas 3 ou 4 vezes e sempre busco rever ele, e cada vez que eu revejo me traz uma nova reflexão, que é O Rei do Show. Mas o filme da imersão não é O Rei do Show, calma lá, não é esse filme ainda. O Rei do Show, ele me trouxe uma reflexão que eu acho que eu me identifico muito com esse filme, além de eu gostar muito de filme de fantasia, de filme musical, eu me identifico muito com ele justamente pela trajetória que eu trago muito aqui pra vocês, da busca por realizar um sonho. E quando a gente olha no Rei do Show, tudo é muito bonito, tudo é a plateia, tudo é muito lindo, o fazer cinema é maravilhoso, mas a realidade a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que muitas vezes a ideia que a gente tem não é a ideia que o mundo quer. A gente sabe que às vezes a gente vai produzir uma coisa maravilhosa e não vai ter aquele retorno que a gente espera. Ou a gente vê o filme na tela, mas a gente não está consciente de toda aquela beleza que a gente vê ali na tela, todo aquele trabalho final. Na verdade, teve muito trabalho por trás. Teve muito perrengue, teve muito problema, teve muita luta, teve muita ousadia para esse filme poder acontecer. Então, é por isso que eu quis falar um pouquinho sobre essa reflexão do Rei do Show, sobre trazer essa necessidade de ter ousadia para poder fazer as suas histórias, colocar as suas histórias no mundo, ter coragem de colocar as suas histórias, porque não é todo mundo que tem. Eu demorei muito tempo para ter. Eu fui ter o meu roteiro dirigido e produzido esse ano. Já recebi muito não, já recebi muito esculacho,
por causa das minhas histórias, então é realmente um processo. Ainda mais quando a gente fala de cinema, quando a gente trabalha com cinema, quando a gente é cineasta, como no meu caso, muitas vezes a gente não se sente representado. Porque quantas pessoas você conhece que são cineastas se você não é do mundo do cinema, se você não é um cineasta, se você não estudou em uma faculdade que tinha o curso de cinema? Provavelmente muitos poucos. Muito pouco. Muito pouco. O mercado de cinema no Brasil é extremamente desvalorizado. É uma coisa que eu falo sempre aqui pra vocês. É extremamente desvalorizado, é difícil de entrar, tem que ter networking, tem que saber o que tá fazendo, mas eu acredito fielmente que a gente tem que realizar os sonhos. Eu acredito que eu vou realizar o meu sonho de viver de cinema, de fazer cinema, que nem eu já faço, já sou cineasta, já trago aqui conteúdo pra vocês. Eu estou no meu caminho, no meu processo. Mas eu sei também que tem muita gente aí que às vezes tem um roteiro guardado na gaveta, tem uma história na cabeça e não tem coragem de escrever, não sabe como escrever, justamente porque tem medo do julgamento dos outros. E eu já estive aí. E o que acontece? Eu acho que toda história é válida. Todas as histórias têm um pouco da gente. Então por isso que às vezes a gente se prende tanto aos pequenos detalhes. Quando a gente quer produzir essa história, a gente não quer que outra pessoa dirija para não alterar tanto. Mas sim, essa história vai ficar diferente. Quando a gente tem uma história, a gente tem medo que essas pessoas critiquem simplesmente por criticar. Porque a gente não quer simplesmente que ela critique. Tá, você pode não gostar da história. É direito seu. Você tem total direito de não gostar da minha história. Mas vai ter alguém que vai gostar. Não é porque você não gostou que você tem o direito de esculachar essa história pra mim. Então, qual que é o filme da próxima imersão? A próxima imersão vai acontecer agora, no sábado, dia 22 de outubro, às 2 horas da tarde. Quem já sabe um pouquinho como que é as imersões aqui, sabe que elas acontecem ao vivo, mas elas também ficam gravadas para quem se matricular. E vocês podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem, tá? Não tem um tempo limite para rever, é seu, é de vocês. E quem quiser participar ao vivo também vai poder ter a oportunidade de estar ali falando comigo, de estar ali interagindo comigo e entrando realmente num debate sobre o filme. Porque qual que é o objetivo da imersão por dentro da técnica? Eu trazer todos os bastidores de como foi feito esses filmes, todos os problemas que tiveram, como foi a inspiração, analisar cada uma das áreas, desde a linguagem ali do diretor, até o roteiro, a foto, a arte, o som, a própria atuação, os métodos, as trilhas sonoras, porque cada filme tem uma particularidade. Então por que eu falo que sempre eu aprendo muito cada vez que eu vou fazer uma imersão? Porque fazer uma imersão não é um trabalho simples, não é simplesmente eu assistir ao filme e vir aqui com o meu conhecimento de cineasta e falar sobre ele para vocês. Não, eu realmente pesquiso como que aquele filme foi feito. Ah, eu percebi que ele usou tal enquadramento em tal momento. Mas será que o que eu tô pensando que é o motivo realmente foi esse? Então eu pesquiso cada um dos detalhes do filme. Por isso que eu venho aqui oferecer essa imersão para vocês. E o filme dessa semana é um filme muito ousado. É um filme muito ousado, que o diretor é ousado e que o filme é ousado. O filme é O Homem do Norte, do Robert Eggers. Para quem não conhece o Robert Eggers, ele é um diretor que tem uma marca registrada, que ele adora fazer filmes muito baseados na história real das coisas. Ele faz muitos filmes de época e todos os filmes dele realmente são baseados, são precisos historicamente. E no caso do O Homem do Norte, ele é o filme mais preciso historicamente sobre vikings já feito. E qual que é a marca registrada do Robert Eggers? É justamente isso, de fazer filmes precisos historicamente, que trazem um novo aspecto para ele. Ele tem alguns enquadramentos, algumas coisas de direção de fotografia, que são marca registrada dele, que estão também no Homem do Norte. Eu vou mostrar para vocês tudo isso. E por que o Homem do Norte, além de ser o filme mais historicamente mais preciso sobre vikings, é tão ousado? Por que eu vou falar sobre esse filme hoje, falando pra você ser ousado e falando pra você ter coragem de colocar a sua história do mundo e ainda trazendo aqui livros de distribuição para falar como fazer isso? Porque, como eu disse, o Robert Eggers, O Homem do Norte é apenas o terceiro filme dele. É o terceiro filme. E ele já tem uma reputação gigante. Muita gente conhece o Robert Eggers.
Às vezes não conhece o Robert Eggers, mas conhece algum dos filmes que ele fez. Mesmo que não tenha assistido, pelo menos já ouviu falar. Para quem não sabe, os outros filmes do Robert Eggers são A Bruxa, O Farol e agora ele lançou O Homem do Norte. E o que é tão interessante na história do Robert Eggers? Por que eu vim trazer aqui como ousadia? Porque ele veio de baixo como a gente. Ele veio sem conhecer ninguém do mundo do cinema. Ele veio, tá fazendo agora o seu terceiro filme, que já tá rodando o mundo, que muita gente conhece. E por que ele foi ousado ainda mais? Porque é um filme sobre vikings, mais preciso historicamente, mas esse filme, ao contrário dos anteriores que ele fez, ele não fez sozinho, ele não fez com dinheiro próprio, com uma produção independente. Ele teve uma parceria com uma produtora. E isso trouxe algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Vou parar de dar spoiler aqui e vou falar mais da imersão. O que vocês vão ganhar acessando essa imersão, então? A imersão ao vivo, às 2 horas da tarde, no dia 22 de outubro. Vão poder conversar comigo. A imersão dura em média 3 a 4 horas aí, vai ter um arquivo gigante com cenas do filme, cenas de bastidores, pesquisas que eu fiz, entrevistas que eu encontrei. É realmente um arquivo muito completo. Andei mostrando aqui pra vocês que tá com 150 e poucas slides. Vou mostrar também ao longo dessa semana em que o carrinho vai estar aberto para vocês. O link já tá na bio para se matricular. O valor é o mesmo da imersão anterior, R$ 57,00. E o que mais que vocês ganham? Vocês vão ganhar também o certificado. Para quem aí faz faculdade, precisa de hora extra, às vezes precisa completar alguma coisa, precisa ter alguma coisa que comprove que você fez, vai ter certificado. Vai ter também um arquivo bônus, que vocês vão receber com um arquivo bônus explicativo. Muito do que eu falo no arquivo, vou falar ao vivo. E muito do que eu falo no arquivo, não vou falar. Então, é realmente um arquivo bônus explicativo complementar. Uma coisa se complementa a outra. Por isso que é interessante vocês terem as duas coisas. É um arquivo em PDF, customizado, feito por mim, com muito carinho, que vocês vão ter acesso também ilimitado, igual a gravação da imersão, tá? Então, adquirindo hoje a imersão por R$ 57,00, um link lá do Mercado Pago. Se tiverem qualquer problema com o pagamento, podem entrar em contato comigo. Vocês vão ter acesso. Imersão ao vivo, imersão gravada, certificado, arquivo bônus e é um grupo do Telegram em que a gente pode conversar, em que eu vou mandar todos esses links também. A imersão acontece ao vivo pelo Google Meet, tá bom? Então, por isso que eu quis trazer esse tema de ousadia hoje. Porque o Robert Eggers foi ousado, porque O Homem do Norte é um filme ousado, é um filme diferenciado. Então, eu tenho aqui a missão, que eu quero passar para você, de seja ousado. Seja ousado, porque eu demorei muito tempo para aprender, para entender que eu poderia ser e também para ter coragem de ser. Eu andei falando um pouquinho para vocês esses dias de como eu entrei no mundo do cinema em 2014. Quando eu entrei no mundo do cinema, eu nunca tinha escrito um roteiro, mas eu tinha ideias. E em 2014, eu escrevi o meu primeiro roteiro ali, que tinha 1,5 página, 2 páginas no máximo. Eu escrevi meu primeiro roteiro. E desde então, eu continuei escrevendo roteiros, e a gente está agora em 2022. Imagina quantos roteiros eu tenho. Eu escrevo sempre, faz muito tempo que eu não escrevo. Às vezes eu escrevo roteiro de longa, de série, de websérie, de curta, de média. Eu gosto de escrever. Eu gosto de ser uma pessoa criativa. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que os meus roteiros eram muito pessoais. Eram muito diferentes das coisas que a gente normalmente vê na televisão. As coisas que normalmente a gente vê no YouTube. As coisas que normalmente a gente vê no cinema. Claro que eu não comecei escrevendo um longa. Eu comecei escrevendo um curta, um média. Mas mesmo os curtas e os médias que eu assistia não eram do jeito que eu escrevia. Então, eu tinha muito medo de mostrar para as pessoas, porque eu achava os meus roteiros muito pessoais. E os meus roteiros são realmente muito pessoais, porque quando a gente escreve um roteiro nosso, a gente coloca uma ideia nossa ali, a gente coloca um pouco da gente, é uma parte nossa que a gente está colocando, porque sempre que a gente faz alguma coisa, a gente usa do nosso repertório, do nosso conhecimento. Eu não vou escrever de uma coisa que eu nunca vi na vida. Vou escrever de algo que eu já vivenciei, de algo que é importante para mim, de algo que eu vi, e pelo meu ponto de vista.
É um roteiro meu. Então é algo muito pessoal. E tiveram 2 situações na minha vida que foram as primeiras situações assim que eu tive coragem de mostrar os meus roteiros para alguém. E foram muito traumáticas para mim, na verdade. A primeira situação aconteceu nesse primeiro roteiro que eu escrevi lá em 2014, que tinha 1,5 páginas, 2 páginas no máximo o roteiro. Acho que hoje em dia ele tem 1,5 páginas e ainda não foi produzido. Escrito em 2014. E quando chegou lá para 2015, 2016, já fazia uns 2 anos que eu tinha um roteiro escrito, eu resolvi mostrar esse roteiro para uma amiga minha. E ela não gostou. Na verdade, além dela não gostar, ela não me trouxe nenhuma crítica construtiva, nenhuma observação. Era um roteiro de 1,5 páginas. E ela simplesmente me disse que ela não conseguiu nem chegar no final. 1,5 páginas, gente. É um roteiro que, se eu for fazer, ele vai dar assim 5 minutos. É um curta-metragem. Naquele momento eu enfiei o roteiro no fundo do armário e esqueci que existia. Passou muitos anos, entrei no MBA em Cinema. Lembra que eu me formei no MBA em Cinema agora esse ano? Fui lá na banca, vocês acompanharam também. E um dos TCCs do MBA, né, que um era fazer o longa-metragem e tinha o pré-TCC que a gente tinha que apresentar um projeto de longa-metragem, que daí entre esses projetos um iria ser escolhido para ser realizado esse longa. E eu fiz um longa que é do meu jeito. Não era o longa mais fácil, não era o longa mais mercadológico, era o meu longa. Era o meu. Não era o que todo mundo ia gostar. Mas por que eu ia escrever o que todo mundo ia gostar se eu não consigo escrever de uma forma diferente? Eu sei que às vezes é importante a gente fazer algo que o mercado se importe, que o mercado gosta. Mas pra mim é difícil. Eu tenho esse exercício mental que às vezes eu falo, beleza, próximo roteiro que eu for escrever, eu quero escrever algo mais mercadológico. Mas no final eu acabo inventando alguma coisa que ele fica diferente. Porque eu tenho uma marca minha. Assim como o Robert Eggers também tem lá no Homem do Norte. E quando eu fui escrever esse longa-metragem, ele não foi escolhido. Eu achava melhor mesmo que não fosse escolhido, mas não foi essa a questão. Eu fiquei em média aí uns 3 ou 4 meses para escrever o projeto desse longa. Foi um projeto de mais de 100 páginas. E quando eu apresentei, não é que eu apresentei e simplesmente falei um pouco do filme ali em 5 minutos e a professora já veio com o resultado. Não, eu mandei o projeto escrito para os professores, mandei tudo. Eu tinha um tempo ali para me apresentar falando, mas eles já tinham lido o meu projeto. Viraram para mim e falaram, eu não entendi sua história. Eu não entendi nada. Eu não sei onde você quer chegar com isso. Eu parei, mas o que você não entendeu? O que você não entendeu? Se ela leu o projeto escrito, às vezes em 5 minutos você não consegue transmitir tudo ali que eu tinha pra falar sobre um longa. O que a professora que leu meu projeto de 100 páginas, ou pelo menos deveria ter lido, não entendeu? Daí o professor que estava assistindo junto falou, não, eu entendi, você só tem que ajustar isso, isso, isso. Mas aquilo ficou dentro de mim. Eu fiquei, é o meu segundo roteiro que eu dou pra alguém ler. E de novo, só falam que é uma bosta e não falam por quê. Desculpem o palavrão. Passou mais um tempo. Passou aí mais uns 6 meses, 1 ano. Como vocês sabem, eu faço parte de um coletivo de cinema independente. Eu fui percebendo que os meus amigos têm um gosto um pouco mais parecido com o meu. Eles escrevem de tudo, escrevem coisas mais mercadológicas, mas também escrevem umas ideias muito loucas, muito cabeçudas, muito malucas. Eles começaram a me contar algumas ideias deles, umas coisas malucas. Eu criei coragem de contar a história de um dos meus roteiros pra ele. Eu não dei o roteiro, eu contei como era. Eles ficaram de boca aberta, eles ficaram fascinados, me imploraram pra mandar o roteiro. Eu mandei o roteiro e eles adoraram, quiseram produzir. Ou seja, tinha alguém que poderia gostar. Depois disso, demorou assim uns 3 anos pra mim fazer um dos meus roteiros, que é o Jantar às Escuras, que a gente gravou. Demorou muito tempo pra gente poder fazer.
tenho um pouco de medo ainda de mostrar ele para as pessoas. Ele ainda não tá pronto, não é por isso que não tá divulgado aqui. Mas quando ficar, eu sei que a maioria das pessoas não vai gostar. Porque como meus amigos falam, você é a Carol visceral, você é a Carol que tem como filme preferido Nolan, A Origem do Nolan, que é um filme super complexo, super diferenciado, adoro essas coisas. Mas você é pupila da Aronofsky. Quem não sabe quem é o Aronofsky, ele fez Mother. Aquele filme que você sai do cinema maluco. Então, foi um processo pra mim. Eu tive que aprender a ser ousada. Eu tive que aprender a ter coragem de mostrar para as pessoas a minha ideia. Eu tive que ter coragem de entender que eu tenho a minha marca e não é porque uma ou duas pessoas não gostaram que ninguém vai gostar. Talvez o meu público seja realmente pequeno. Por isso que às vezes eu tenho que aprender também a pegar aquele roteiro que é super visceral, que é toda a minha cara, e colocar alguma coisa comercial, colocar um respiro, colocar alguma coisa diferente. Mas isso não significa que eu preciso abandonar a minha marca. Talvez eu possa fazer um filme 100% ousado e do meu jeito, e que muita gente vai assistir e vai falar, nossa, não entendi nada, não consegui nem chegar no final. Posso fazer um roteiro que tenha um pouco de coisa mais do mercado, que a pessoa vai falar, beleza, tem uns pedaços ali que eu não entendi, mas é um bom filme. Ou eu posso simplesmente fugir e fingir que a minha marca não existe, e isso não é certo. E aí, cadê a Carol ali naquele projeto? Cadê a cineasta que eu sou? Então a gente tem que ter ousadia. E O Homem do Norte, do Robert Eggers, é um dos filmes mais ousados, e eu não sabia disso. Até eu descobri como ele era feito nos bastidores. Porque eu vou admitir pra vocês, a primeira vez que eu vi esse filme, eu achei ele muito longo. Ele não me prendeu de cara, eu tava um pouco cansada no dia que eu fui ver, eu fiquei... não achei nada demais. Ele é um filme diferente um pouco dos outros filmes do Robert Eggers, que os dois anteriores são mais de terror, são mais um suspense, esse não é tanto. Mas depois eu fui pesquisar com vocês qual seria o filme da próxima imersão. E muita gente me pediu O Homem do Norte. Falei, vamos dar uma chance. Vamos fazer de O Homem do Norte. E eu fiquei de cara. Eu aprendi muito com o Robert Eggers. Eu percebi o quanto ele veio de baixo, que nem a gente. Eu percebi o quanto a gente tem sim que ser ousado. E daí quando eu tava começando a preparar como que eu iria fazer essa live, como que eu iria fazer o lançamento aqui da imersão, eu assisti o Rei do Show. Que simplesmente vira pra você e joga na sua cara e fala, você tem que seguir os seus sonhos, por mais que eles sejam difíceis, nem tudo é uma maravilha, mas você tem que seguir os seus sonhos, que é tudo que eu sempre acredito. Eu juntei uma coisa na outra, eu falei, é isso, eu tenho que mostrar para as pessoas que elas têm que ter coragem de ser ousadas. Elas têm que ter coragem de fazer a sua história e não a do outro, a sua. Porque ela é sua e de mais ninguém, é a sua jornada, é o seu sonho, é a sua ideia, é a sua história. E pode ter 500 mil pessoas que não vão gostar, mas vai ter 2 mil que vão. E eu demorei anos para encontrar pessoas que gostassem. Anos. Mas eu encontrei, elas estão por ali. E essas mesmas pessoas falaram, Carol, a sua história não é para todo mundo, mas são para elas. E uma coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer um filme, a gente faz todo um projeto sobre esse filme. A gente tem que pesquisar ali qual que é o público-alvo, qual que é o tema, o que eu quero levar para as pessoas com esse filme. Qual que é a sinopse, qual que é o perfil dos personagens, qual que é a linguagem. Quando a gente escreve um roteiro, a gente simplesmente não pega o roteiro e entrega na mão das pessoas e fala, vamos fazer. A gente não pode pegar o tempo, o dinheiro, a coragem, a equipe inteira que está se mobilizando para fazer esse filme e não ter um objetivo com ele. A gente não pode simplesmente fazer o filme para jogar no YouTube e falar, 2 pessoas viram, tá bom. Não é assim que funciona. Então a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado também. E os meus filmes malucos, os meus filmes viscerais, os meus filmes fora da caixinha, eles têm sim uma pesquisa de mercado, eles têm sim público, assim como o seu. Eu demorei para aprender a ser ousada.
talvez ousado seja uma palavra forte. Talvez você só precise de coragem. Mas por que eu vou começar só com a coragem se você já pode se jogar de cabeça? Por isso que hoje eu vim aqui com a cor da ousadia. Eu vim aqui de laranja. Pra destacar mesmo. Pra parecer diferente. Pra ser aquele pontinho laranja no meio da multidão. Que vai encontrar só um outro pontinho laranja que vai gostar da mesma coisa. Mas não tem problema. Porque eu tive coragem. Beleza? Então, gente, agora vou falar um pouquinho pra vocês. Falei um pouquinho aqui como que a gente tem que realmente fazer uma pesquisa de mercado aí também pra poder lançar os filmes, né? E quando eu coloquei o nome da live, como colocar sua história no mundo? Eu sei que muita gente vai assistir essa live e vai falar que essa mulher maluca tá falando que eu tenho que ser ousado, que eu tenho que escrever meu roteiro, mas não tá falando nada de como colocar a história no mundo. Não tô? Tô. Mas eu sei o que vocês querem. E depois de muito pensar, muito refletir, eu decidi, tá bom. Vou falar de ousadia, é o tema principal da live, é a relação principal com o Homem do Norte. O Homem do Norte é ousado. O Robert Eggers se superou. Se ele conseguiu, eu também consigo. Não me interessa se ele tá lá em Hollywood, lá nos Estados Unidos, se ele tem dinheiro pra caramba. Se ele conseguiu, eu também consigo. Mas eu sei que vocês também querem saber de distribuição. Então vamos falar um pouquinho de distribuição, tá bom? Só um pouquinho. Ai. Quando a gente chega em distribuição, coisa rápida, tá, gente? Não era o objetivo da live, mas eu sei que se eu não falar, vou decepcionar algumas pessoas aqui. Então, eu até trouxe 2 livros que me ensinaram muito sobre distribuição. E é um pouquinho da continuação também do que eu tava falando, sobre a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado. Depois que a gente faz essa pesquisa de mercado, depois que a gente faz o nosso filme, a gente tem alguns caminhos que a gente pode ir aí com esse filme. Primeiro, a gente tem que ter um dinheiro reservado para a distribuição. Seja ter parceiros que aceitem que você exiba seu filme em algum lugar, em escola, em festival, em praça pública. Seja ter algum dinheiro para você investir os seus filmes em festivais. Seja ter algum dinheiro para colocar o seu filme em alguma plataforma. Tem algumas plataformas que só cobram. Se alguém assiste, você ainda recebe uma renda e a pessoa tem que pagar aquela plataforma para poder assistir, como um streaming de filmes independentes. Existe, eu não vou lembrar de todos agora, mas um que me vem à cabeça é o Cardume. Chama Cardume. Nunca usei a plataforma, nunca precisei usar, mas fica também aqui a indicação para quem tiver um filme para distribuir. Festivais, parcerias, Cardume, streamings. E você pode ter networking com outras pessoas que vão levar esse filme para mais longe. Uma coisa que a gente tem o costume de fazer muito nos filmes que a gente produz. A gente grava o filme e ou no mesmo dia na gravação, ou no último dia de gravação, ou no primeiro, ou um dia diferente de gravação, a gente grava entrevistas, tanto com o elenco quanto com a equipe. E daí essas entrevistas viram tanto pílulas, que são as que eu tô postando aqui sempre pra vocês sobre o Jantar às Escuras, que é uma forma de distribuição nas redes sociais, como podem virar um documentário que você pode pôr no YouTube. Um dos meus primeiros filmes que eu fiz, o TCC, lá na faculdade, em 2018, virou um documentário de 1h30, só os bastidores, as entrevistas com o elenco e com a equipe. Também é uma forma de divulgação do filme. E outras formas que vocês podem encontrar nesses 2 livros aqui que eu vou falar pra vocês. Como vender o seu filme na internet, que é o primeiro livro que eu trouxe pra vocês, que é do JM Filho, que ele é aqui um influencer também. Ele tem o canal Clube do Cineasta. Vocês podem encontrar esse livro pra vender lá no perfil dele. E ele fala algumas formas de você pegar o filme que você tem e você vender com o seu filme na internet. Forma de você monetizar o seu filme na internet. Como que você pode fazer isso? Às vezes até mesmo como eu faço aqui com a imersão. Que
Eu cobro R$57 para você participar da imersão do Homem do Norte, ganhar vários bônus. Vou falar de novo aqui sobre isso para vocês. Você pode também vender o seu filme, dessa mesma forma que eu faço. Outro livro que eu trouxe, que é um dos livros que eu aprendi mais sobre divulgação na minha vida. Esse livro é maravilhoso. Chama Film Business, o negócio do cinema. Ele fala de várias coisas, mas principalmente ele fala de distribuição. Não vou entrar em detalhes aqui de tudo que ele fala, mas fica aqui o recadinho para vocês. Esse livro também, ele é da editora Campus e foi escrito por um monte de gente. 3 pessoas diferentes. Então, falei um pouquinho de distribuição. Posso dormir sem culpa, né? De ter falado de como colocar essa história no mundo, mas não ter falado de distribuição. Mas vamos voltar um pouquinho, porque o tema da live de hoje é ousadia. É ousadia. Então, qual que é o objetivo aqui? Qual que é o filme da vez aqui do perfil? O primeiro filme, pra quem não lembra, no mês de setembro, mês passado, ó, tá sendo uma imersão a cada 6 semanas. O primeiro filme foi Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que era um filme de baixo orçamento, então falamos sobre baixo orçamento. O filme que vai ter a imersão ao vivo, dia 22, é o próximo sábado, gente, hoje é dia 18, dia 22 tá aí já. É o próximo sábado, 2 horas da tarde, vai ter a imersão do Homem do Norte. Filme ousado, filme mais preciso historicamente sobre vikings já feito. Não tem filme como ele. Foi baseado no mesmo conto que inspirou Rei Leão. São filmes completamente diferentes. Sim, foi inspirado em Rei Leão. Feito por Robert Eggers, apenas o 3º filme dele, já ganhou muito sucesso. E o Robert Eggers tem marcas registradas que ele também é muito ousado, que ele também alcançou o mundo, mesmo tendo vindo de baixo. Mas a gente vai entender muito mais sobre isso na imersão, lá no dia 22. Carol, não posso participar da imersão ao vivo, o que eu faço? Vai ficar gravada. Você vai poder ver e rever quantas vezes quiser. Link vitalício, tá? Então, não se preocupem com isso. Carol, mas você falou algumas coisas, mas não falou outras. Vai ter arquivo bônus. Tudo que eu falar na imersão vai estar no arquivo bônus. Tudo que vai ter no arquivo bônus vai ter na imersão. Coisas que não estão também é complementar, tá? Um arquivo em PDF, bônus, feito por mim, customizado, bonitinho, que você vai ter acesso aí também vitalício. No momento do seu pagamento, você já vai receber ali um link que você vai ter acesso a um grupo do Telegram, onde a gente vai poder conversar, vai poder trazer opiniões sobre o filme, vamos poder debater, vamos poder trazer dúvidas, vão ter acesso direto a mim. Vai ter acesso a todos os links, tanto do Google Meet para poder assistir a imersão ao vivo, quanto ao link para pegar o certificado para vocês, para garantir horas extras, era aí 4 horinhas, bastante coisa, bastante conteúdo, muita coisa para falar. E vai ter acesso também ao arquivo bônus. O arquivo bônus eu vou mandar lá no grupo do Telegram depois, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ficar à vontade para falar comigo. Não precisa ter medo, eu não mordo, tá? Não mordo. Então, que mais? Eu acho que é isso, gente. Eu recomendo que vocês corram, porque as matrículas, como vocês já sabem, ficam abertas por tempo limitado. Como a imersão já tá aí no sábado, as matrículas vão ser por bem menos tempo do que foi lá da primeira vez. A imersão de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, as matrículas ficaram abertas mais de uma semana. Nessa imersão isso não vai acontecer. Imersão do Homem do Norte, dia 22 de outubro, 2 horas da tarde. Arquivo bônus, certificado, grupo do Telegram, imersão gravada e imersão ao vivo. São 5 bônus aí pra vocês, tudo isso indo por R$57, tá bom? Link tá lá na bio já tá na bio o link do Mercado Pago. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer questão com pagamento, qualquer dúvida sobre a imersão, dúvida sobre os bônus, dúvida como ser usado, como distribuir melhor os seus filmes, manda mensagem pra mim, não tem problema nenhum. Carol, você mostrou os livros, mas não deu pra ver direito, manda o nome no direct? Mando. Só vem pedir pra mim, não tem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por terem assistido hoje, por estarem aqui comigo. Muito obrigada, Cris, aqui pelos comentários. E
simplesmente não tenham medo. Eu tive medo por muito tempo e é difícil viver de cinema. É difícil ter coragem de mostrar suas coisas pessoais. Mas não é impossível. É um sonho a ser conquistado. E não é porque uma pessoa não gostou que ninguém vai. Quem sabe um dia vai chegar esse dia que eu não vou mais ter medo nem vergonha e vou conseguir ser 100% corajosa e ousada de trazer aqui um roteiro meu pra vocês lerem. Talvez esse roteiro é lá de 1,5 página que eu não consigo nem terminar de ler. Talvez o meu filme, que dá pra ficar pronto muito em breve. Então, eu tive que receber 2, 3 nãos até eu receber um sim. Só que esse sim fez todos os nãos não significarem nada. Porque esse sim levou ao meu primeiro filme, levou a ter coragem, levou a ter ousada, levou a essa live, levou ao Homem do Norte. Então eu encontro com vocês lá nos stories, lá no direct. Fiquem à vontade para mandar suas dúvidas e espero você lá no dia 22 também. Matrículas abertas por tempo limitado. Qualquer dúvida, fiquem à vontade e tamo junto. Sejam ousados, sejam corajosos e bora ver o Homem do Norte porque merece. Beijinho, boa noite, pessoal.